TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo, agora 4h09. E você vai acompanhar a reunião da Comissão Especial de Estudos, que vai tratar, discutir e analisar o funcionalismo público de Campinas. Acompanhe na presidência da vereadora Guida Calisto. Olá, boa tarde. Eu sou a vereadora Guida Calisto, sou presidenta dessa comissão de estudos que nós acabamos de organizar aqui na Câmara Municipal, que é para debater a importância do funcionalismo público do nosso município. Sou vereadora aqui de primeiro mandato, e a importância da gente organizar essa comissão de estudos é para debater principalmente o fortalecimento dos serviços públicos para a nossa população, bem como também discutir a pauta do funcionalismo. Nós sabemos que a gente vive num período aí histórico, né, de muitos ataques, retirada de direitos, ataque aos trabalhadores, e a gente sabe que o projeto que está em curso, tanto ali a nível nacional, estadual e municipal, é um projeto de desmonte do Estado, desmonte dos serviços públicos e, consequentemente, desmonte também do funcionalismo. Então, é por isso que nós organizamos em debater aqui essa importante comissão, né? Para poder, inclusive, abrir um diálogo com a nossa comunidade, com o nosso município, com a população, para que a gente possa ter uma interação maior com, né, com os munícipes, mas também para a gente possa dialogar sobre a importância dos serviços públicos, a importância do funcionalismo público. Eu sempre costumo dizer que sem o serviço público, a cidade para. Então, sem o funcionário público, a cidade para também. Hoje, nós pensamos em debater o tema sobre finanças públicas. Então, o tema de hoje é finanças públicas e o funcionalismo público. Para essa primeira reunião aqui da comissão, nós teremos conosco dois debatedores, né? Um é a Fernanda Serralha, que é professora, economista, e também a gente tem José Pio Romeira, que é funcionário público estadual. Ambos têm bastante acúmulo na pauta de finanças públicas, na pauta das contas públicas. E a gente acha importante a gente iniciar com essa pauta, porque a gente sabe a importância que tem o financiamento dos serviços públicos, né? Nós sempre costumamos dizer que quando se pensa em desmontar o serviço público, a primeira coisa que os gestores fazem é retirar o financiamento, né? Desfinanciar esse importante setor, né? É retirar tanto do ponto de vista dos direitos, desmontar, desfinanciar, né? Não fortalecer, enfim. Então, a questão das finanças é algo muito importante. Então, a gente já elege aqui essa primeira reunião com esse importante tema. E a gente já agradece bastante a Fernanda, a gente agradece bastante ao Pio, que estão aqui conosco, de forma virtual, lembrando que essa reunião da Comissão de Estudos aqui, ela acontece de forma remota, porque aqui na Câmara Municipal nós estamos com a participação presencial aqui interditada, tanto devido à questão da pandemia, como também por conta de reformas que estão sendo realizadas aqui na sede do Parlamento Municipal. Quero lembrar que, caso a gente tenha perguntas, né, à participação popular, nós temos um número de telefone que a gente vai estar disponibilizando para que as pessoas possam fazer questões. A gente sabe que essa comissão de estudos está sendo transmitida pela TV Câmara, mas a gente sabe também que ela está sendo transmitida pelo canal do YouTube. Mas a gente não consegue, muitas vezes, acompanhar. Então, a gente vai estar disponibilizando um número de telefone. O número de telefone que a gente vai estar disponibilizando é o 991 31 6386. Eu vou repetir, tá? 991 31 6386. Isso, está aí na sua tela. Pode fazer perguntas, intervenções, que assim que os nossos debatedores derem um tempinho aqui, a gente vai estar repassando essas questões para que eles possam responder, tá? Bom, pessoal, como todos, boa parte de quem acompanha o nosso trabalho sabe, eu sou servidora pública, né? Venho aí do movimento sindical,
A discussão sobre o serviço público sempre pautou a minha militância, a minha atuação enquanto, né, enquanto militante, agente político, sempre pautou aí as nossas ações na defesa dos serviços públicos. Então, eu fico muito honrada de estar hoje aqui e ter tido a oportunidade da gente conseguir organizar essa comissão de estudos, né? Então, quero agradecer, né, a todos que estão acompanhando a gente aqui. Quem não puder assistir agora, enfim, a gente peço que compartilhe, né, compartilhe nas suas redes aí sociais, porque esse tema é muito, muito, muito importante. A gente precisa dialogar para a cidade, que Campinas é uma cidade forte, Campinas é uma cidade rica, e que a gente tem condição de proporcionar para a nossa população um serviço público de qualidade, tá? Eu já quero agradecer mais uma vez a Fernanda, ao Pio, e aí eu quero passar, então, a palavra para a Fernanda, para a Fernanda poder aí iniciar esse debate, né, enquanto primeira debatedora, né, primeira fala aqui, trazendo aí todo o seu acúmulo, vocês vão gostar bastante. A Fernanda é uma querida, uma estudiosa, uma mulher professora muito competente e que a gente fica muito contente de tê-la aqui conosco. Obrigada mais uma vez, Fernanda. Obrigada, vereadora. Primeiramente, eu quero desejar uma boa tarde, né, cumprimentando e agradecendo a nossa presidente, vereadora Guida, em nome de todos os vereadores, vereadoras dessa casa. Quero cumprimentar o Pio, dizer para ele que é uma honra estar aqui nessa luta pela valorização dos servidores, das servidoras municipais de Campinas, né? Eu acredito na Seguridade Social, né? Eu sou uma estudiosa do tema e eu acredito na Seguridade Social, só que não há Seguridade Social sem servidor público, né? Quem faz a saúde do município é o servidor público. Uma cidade saudável precisa ter um servidor público valorizado. Isso é a primeira coisa que, quando a gente estuda as finanças públicas, a gente aprende, né? E a gente sabe que o objetivo desse projeto que está aí, do neoliberalismo, é acabar com o servidor público, né? Isso está na mídia a todo momento, isso está nas legislações que vêm sendo aprovadas, as emendas complementares. Uma hora eles colocam teto, outra, coeficiente, depois é gatilho, cada hora é alguma coisa sempre no sentido de acabar com o servidor público, com as carreiras, né? E a mídia espalha isso como sendo a melhor solução, e muitos por aí não entendem a relação dessa valorização com a qualidade de vida que qualquer cidadão quer receber do seu governo, né? Não tem como você acolher com dignidade o povo do território que está aqui na cidade se você não tiver um servidor público valorizado, né? São coisas que caminham juntas, né? Então, acreditar na Seguridade Social é lutar pela valorização do servidor público, né? Que é o centro de qualquer política pública, né? Não existe política pública sem servidor público. Esse é daqui que eu acho que a gente tem que partir desse estudo, vereadora. Então, eu penso que o mais grave nisso tudo, nesse momento, é que a gente vê governos que foram eleitos, né, compram esse discurso de atacar o servidor público, de tentar desvalorizar as carreiras, né? E esse ataque, o prejuízo é do cidadão, não é nem do servidor, é do cidadão, né? Um servidor desmotivado, desvalorizado, quem perde é o atendimento ao público, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que conversar muito com a sociedade, tentando fazer um diálogo franco, claro, né? E o que eu percebi? Eu venho acompanhando o trabalho da vereadora e tive a oportunidade de acompanhar a preparação do ciclo do orçamento para 2022, desde lá da LDO, né? E o que a gente tentava discutir nos estudos que nós fizemos? Que tinha ali um problema orçamentário sendo projetado para 2022, com valores subestimados, né? O que é isso? É quando a gente olhava a execução de 2021, ela já era maior do que está sendo colocado na LOA de 2022 para as despesas que, na nossa avaliação, são fundamentais, como a despesa com pessoal, né? E assim foi aprovado. Eu sei que quando o orçamento foi aprovado, a gente não tinha a execução do ano de 2021 ainda publicada, ela foi publicada agora, dia 28 de janeiro.
Mas o pessoal lá do governo, do executivo, tinha esse dado com toda certeza, né? Qual seria o valor de fato da execução de gasto com pessoal no ano de 2021, né? Considerando aí o último bimestre, o sexto bimestre. Então, hoje, o que a gente conclui já de imediato nessa discussão? Que a gente não pode deixar que isso seja um pretexto ou seja usado pelo governo como uma impossibilidade de abrir esse diálogo franco que não tem orçamento, né? Porque realmente o valor que ficou no orçamento para 2022 para gasto com pessoal ativo é menor do que nós realizamos em 2021. Lembrando que 2021 foi um ano ainda que nós estávamos no online, né? Muitos serviços ainda não tinham voltado, então o número de horas extras e tudo mais tende a cair, né? Tende a ser menor. E ainda assim, 2022 tem um orçamento menor aprovado, né? Aí tanto na LDO como na lei do orçamento menor que foi 2021. Mas isso não é impeditivo, né? A gente sabe que isso tem como corrigir, é só fazer uma suplementação. O que a gente não pode é deixar o governo usar isso como já um instrumento para falar que não tem orçamento, que não é verdade, né? E aí eu tive a oportunidade, quando a vereadora me convidou para estar aqui hoje, eu fui estudar os números, né, da arrecadação. E a gente percebe que o valor do gasto com pessoal, ele vem caindo ao longo dos anos, né? E o gasto e a receita, de um modo geral, a receita, vamos dizer assim, aquela receita corrente, né, que é a maior parte do dinheiro que a prefeitura tem para usar, ela cresce, né? E aí, quando você vai abrir ainda mais essa informação, o que cresce é justamente a receita própria, que são os impostos da cidade, né? Então, ali você já vê a situação que nós nos encontramos. A gente vê que a receita, de um modo geral, em 2021, cresceu 3 pontos percentuais, crescimento real, tá? Eu já corrigi para valores de janeiro de 2022. O gasto com pessoas ativas caiu 14 pontos percentuais, queda real, certo? Queda real, né? E a arrecadação dos impostos, que aí a gente está falando do quê? De taxas de IPTU, de ISS, de TBI, esse grupo, que a gente chama tributos, receita tributária própria, teve um crescimento de 13 pontos percentuais, crescimento real, né, de valores de 2022. Então, aí você vê, primeiro você já vê a potência que essa cidade de Campinas tem um crescimento tão extraordinário em 2021. A gente sabe que 2020 foi um ano onde o lockdown trouxe prejuízo para alguns setores, mas que a cidade mostra uma recuperação na receita em 2021, né? Então, esse potencial econômico que a cidade tem, ele, para ser mantido, a gente, até porque esse potencial só existe em razão do servidor público, né? Da qualidade das políticas públicas que essa cidade oferece, né? Em todos os segmentos, todos os segmentos. Ah, mas tem muita área que precisa melhorar. Claro que tem, ninguém está dizendo que não tem, mas a gente sabe que Campinas é uma cidade que tem excelência na água, tem a gestão plena na saúde, na educação. Então, assim, são muitos os setores que Campinas se coloca aí como uma cidade que está no caminho do desenvolvimento. E ela não pode abrir mão do seu principal instrumento, que é o servidor público, né? A valorização desse servidor. Para ela continuar sendo essa potência, ela precisa valorizar quem está ali por trás, garantindo a qualidade dessas políticas públicas e fazer de Campinas essa cidade, né? Então, eu agradeço muito essa discussão, porque as pessoas precisam, de alguma forma, compreender a importância da valorização do servidor, né? Campinas é uma cidade da prosperidade, das universidades, e para isso a gente só chegou aqui dessa forma
diante da qualidade dos servidores públicos que a cidade tem. Então, se vocês me permitirem, isso que eu falei, eu posso passar rapidamente os dados que a gente tirou lá dos relatórios da prefeitura, e esses dados estão no site da prefeitura, são dados publicados, né? Então, tem a fonte aí, que é o site da Prefeitura de Campinas. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, conseguem? Já está compartilhado? Eu acho que não. Não? Então, eu vou novamente, porque às vezes a gente consegue, às vezes não, na primeira. E agora? Abriu. Que bom, que bom. Então, deu certo. Isso. Então, aquilo que eu estava dizendo, né, que a gente é nítido o descaso que está ocorrendo com o gasto com pessoas, são os números que mostram isso, né? Não sou eu que estou falando e nem o cidadão que está sentindo isso lá na ponta. Alguma coisa está acontecendo. Porque se em 2019, valores corrigidos para janeiro de 2022, tá? A cidade gastou 2.700 milhões com pessoal. Em 2021, em plena pandemia, né? O momento que a gente precisa de mais dos servidores, né? Das mais monitoras nas escolas, cuidando das nossas crianças. Enfim, o momento exige muito mais cuidado ao cidadão. A gente conseguiu gastar 2.092 milhões, né? Tá vendo aqui, ó, em 2021? A gente gastou 2.700 em 2019, aqui a gente gasta 2.092. E aí você vai falar assim, mas será que não foi a arrecadação que teve prejuízo e forçou, de repente, o governo segurar, demitir? Não, porque está tudo bem com a arrecadação. Eu estou considerando aqui a receita corrente líquida, no primeiro momento, ó, 6.360, valores corrigidos, tá? Em 2020. Em plena pandemia, né? Teve um crescimento a receita na pandemia, né? Lembrando que 2019 foi de 6.207, 2020, 6.360 e 2021, 6,5 bi, né? Então, ou seja, a gente não consegue ver um problema de caixa. Efetivamente, não há esse problema de caixa, tá? A receita própria, porque aí muitos podem pensar assim, mas a receita corrente líquida é um conceito isso, e ali tem dinheiro vinculado, tem dinheiro da saúde, tem dinheiro da educação, é verdade, tem tudo isso. Então, vamos olhar a receita própria, porque ela não tem vínculo, né? Ela, lógico, respeitando aí os percentuais mínimos da educação e da saúde com dívida, ela está livre. Né? Então, vamos ver se está tudo bem com ela. E aí é maior ainda, né? De 3.184, que foi em 2020, eu pulo para 3.600, quase 500 milhões a mais de dinheiro próprio. E ele tem autonomia para destinar esse dinheiro. A gente sabe que para pessoal não foi destinado em 2021 esse recurso, porque a gente viu que teve queda, né? Olha aqui a queda, certo? Mas está aqui. Teve um aumento na arrecadação. Então, fica a pergunta, vereadora, né? Onde esse excesso de arrecadação, ou esse ganho de 13 pontos percentuais de dinheiro próprio, né, está alocado? Está alocado na Covid. Certamente, parte dele está na Covid. Mas a gente não pode usar a Covid como muleta para fazer esse diálogo franco, né? Bom, aí a gente olha, o IPTU foi uma beleza, o ISS, o ITBI, né? Campinas tem uma valorização muito grande, né, na cidade, e isso se reflete no ITBI. Tudo foi melhor em 2021 e deve ficar ainda mais potencializado em 2022, né? Porque a gente já está agora com tudo aberto, né? Bares, o ISS deve ter um aumento ainda mais expressivo em 2022. E aí eu sei que o Pio depois vai retomar esses números, mas assim, olha, quando a gente olha o resultado, a gente tem uma noção da potência dessa cidade, do orçamento próprio dessa cidade,
Em 2021, lá na LDO, que foi feita em 2020, para ter vigência em 2021, o governo assumiu que faria um superávit primário. Em plena pandemia, eu já achei difícil compreender esse superávit que ele assumiu, mas era de 79 milhões, né? Nossa, como que vai fazer um superávit em plena pandemia? Quando sai o relatório, agora definitivo, em janeiro de 2021, que vai mostrar todo o ano de 2021, o que de fato aconteceu, para nossa surpresa, esse superávit, ele foi 7 vezes maior do que o que estava como meta, né? Porque a cidade teve praticamente 600 milhões de superávit primário, que é muito maior que o 79 que estava lá na lei como meta. Então, a gente pode ler que a meta foi alcançada 7 vezes mais, né? É assim que a gente teria que ler. Ou seja, e essa meta e esse superávit 7 vezes maior, ele combina com o neoliberalismo, né? Ele combina com essa ideia de atacar a carreira, de desvalorizar, de precarizar, né? Então, ele é reflexo desse projeto, né? Então, eu vejo aqui, quando eu olho esse resultado, eu posso entender que o grande ganhador é o projeto de ataque ao servidor público. Por isso que caiu o gasto com pessoas. E aí abriu espaço para o governo fazer um superávit primário. Tá? Esses números estão no site da Transparência, publicados no Diário Oficial no dia 28 de janeiro de 2022. Tá? Aqui eu só consolidei, né? Bom, deixa eu seguir aqui rapidinho. Então, tudo isso que eu falei, eu trouxe os números. Depois, se a vereadora achar que vale a pena, eu vou enviar isso para a comissão, para auxiliar, né, essa discussão também, porque a gente já está aqui com tudo consolidado. Isso nada mais é que aquela tabela que a gente estava vendo agora, mas aqui eu estou mostrando a variação móvel, ou seja, um ano contra o outro. Então, aí me chamou muito a atenção. Eu quero só ficar em 2020 e 2021, porque meu tempo é curto, né? Mas como que eu posso, em 2021, gastar menos com o pessoal que em 2020? Porque 2020 foi um ano onde nós estávamos muito mais fechados, né? A gente estava realmente em casa, sem vacina. 2021, os servidores foram voltando, com exceção da área da saúde e algumas outras áreas, né, que não pararam. Muitas outras áreas teve que diminuir aí o ritmo, né? Obras, investimentos, porque a gente não tinha condições. 2021 não, né? E ainda assim, a prefeitura, quando eu comparo o gasto de 2021 com 2020, que foi um ano já de paralisação, 2020, está aqui uma queda de 9 pontos percentuais, uma queda real, eu consegui ainda, esse ano ruim, contra 2021, cair ainda mais 14 pontos percentuais de gasto com pessoas, né? Então, esse dado, vereadora, eu acho que ele tem que, de alguma forma, circular, ser exposto, porque aqui que está as dificuldades que o servidor público de Campinas está sentindo na pele, né? Eu estava conversando com o Pio, eu vou deixar isso para ele, né? Mas eu imagino que vocês não tiveram valorização e muito menos reajuste, né? Quando eu falo valorização, eu estou pensando em aumento real, mas nem reposição de inflação, que é um direito constitucional, né? Isso está claro que não houve, porque senão a gente não estaria com essa curva em azul aqui. Ah, desculpa, aqui, agora que eu percebi que eu estava escondendo a legenda. Essa curva azul é a despesa com o pessoal. Então, se ela está caindo esse percentual, eu entendo que a Seguridade Social em Campinas está precarizada, né? Ela está piorando, não por falta de vontade, mas talvez por falta de concurso, de reposição de servidores, de desmotivação, né? Uma série de razões, porque não se faz milagre, não se faz milagre, né? O cidadão, para ser bem acolhido, para ter uma educação de qualidade, para educar, em todas as áreas, não vamos falar só da educação, de todos os servidores e servidoras de qualquer área, ele precisa estar valorizado, ele precisa estar reconhecido, ele precisa ter condições de trabalho, né? E os números, né? Eu sei que isso daqui são números, mas deixam, assim, eles falam por si, né? E a inflação, em compensação, é essa linha vermelha aqui, né? Com essa caixinha em volta.
Então, eu fico pensando, além da queda, né, ele tem que administrar a inflação, né, que come parte do ganho dele. Está aqui a inflação do ano de 2020 de 10,6%, o IPCA, o INPC deu quase a mesma coisa, e em 2020, 4,51%. A receita, aqui, quando eu falo em receita corrente líquida, um aumento real. Então, aqui é o poder, a potência da cidade. Agora, se a gente olhar a variação só do que é próprio, vamos esquecer SUS, porque a gente sabe que esse governo federal, ele não atualiza o valor de SUS, das transferências do FNDE, de nada. Então, por isso que só está dando 3%. Mas quando a gente olha a receita própria da cidade, e aqui envolve o trabalho dos servidores da cidade, atualização de cadastro, fiscalização, enfim, é uma equipe de excelência que a Prefeitura de Campinas tem. Fez com que essa receita, claro, com a potência da cidade, com a vocação da cidade, 13 pontos percentuais. Então, ou seja, a receita própria cresceu 13, aquela que ele tem autonomia, o governo tem autonomia dessa grana. E a receita corrente total cresceu 3. E aí, mas é por um problema de programa de governo federal, que não manda recurso para nós, que não tem uma parceria com a cidade, não consegue olhar para o território, Aquela frase que foi dita, mais Brasil, menos Brasília, não acontece para Campinas. Campinas, nesse governo, não sente essa frase. Não sei se algum outro município consegue entender o que significa isso, mas para nós aqui não é verdade. Os números estão mostrando que não. Então, olha só, eu acho assim que essa questão da receita própria é muito importante para a gente abrir essa discussão. Como recurso tem, estamos virando o ano com um superávit primário de 600 milhões, 44 só do Fundeb, 44 milhões do Fundeb, a gente já viu isso, está lá no relatório também do dia 28, publicado. Então, grana tem, não tem um problema de caixa, a gente vai conhecer esses 600 milhões na hora que for publicado o balanço, porque aí vai abrir a conta movimento e a gente vai entender melhor que tipo de recurso que é esse que está compondo esse superávit, a gente chama o caixa, o ativo disponível, mas o que eu acho assim que precisa estar claro agora nesse início aí da campanha, dos estudos da campanha salarial, o que está na LOA, nós falamos, perguntamos nas audiências públicas, que a gente entende que a audiência pública é para a gente tirar as dúvidas e entender os números ali, as ações, que a gente falava, está subestimado, e está subestimado. Olha aqui, LOA de 2022, elemento 31, é pessoal, 1.928. É menor do que nós executamos já em 2021. Então, aí o governo vai falar que ele vai tentar arrumar um orçamento para repor o que está aí. É assim que ele vai trabalhar. Não pode ser assim. E outra informação, o valor que ele deixou para a receita própria, que a gente viu que cresceu 13%, é de 3.303, Olha quanto que a gente arrecadou de receita própria. Deixa eu voltar aqui rapidinho. 3.605. Ou seja, nós também na receita já temos 300 milhões a mais do que foi orçado. Então, a gente já tem um superávit. Então, se ele não souber onde está o dinheiro para dar a reposição, a gente sabe na própria receita própria. Basta ter vontade política, porque ele já fez uma projeção de receita própria subestimada. Então, ele vai falar, mas não tem recurso. Tem recurso, porque se 3.300 é o que está na LOA de 2022, se 3.300 é o que está na LOA de 2022, e nós executamos em 2021, está aqui, 3.605, eu já tenho 300 milhões aqui, a mais. Fora todos os frutos que eu imagino que Campinas vai colher, porque tem matérias em todos os jornais dizendo que o prefeito está vendendo a cidade de Campinas aos empresários. Eu imagino que isso deve, não sei, nessa concepção se isso é correto, mas eu imagino que o prefeito está fazendo contas a favor dos cofres públicos, que isso vai ter o quê? Frutos, E aí a gente pode ainda potencializar ainda mais esse valor,
Então, eu acho que é isso, vereadora, que eu gostaria de deixar aqui como mensagem. Eu não entendo que há um problema financeiro, e muito menos orçamentário, tá? E que o que há, de fato, é um corte de despesa, né? ou uma falta de compromisso. Nem estou me apegando aos coeficientes da LRF que está caindo, né? Está aqui. Isso também é um fator que dá aí um suporte, né, para a gente seguir nessa campanha, na luta por essa valorização, porque já não era problema no passado, ano retrasado, nos últimos anos isso não é mais problema para Campinas, né? O que falta é vontade e decisão política, compromisso político, né? Então é isso, eu paro por aqui. Obrigada, Fernanda. Obrigada, foi muito esclarecedora aí a sua explanação, a sua fala. Aí você, de fato, debate com a gente os números, traz aí todo o detalhamento. Isso já me ferveu aqui os miolos, já me deu várias ideias aqui de como a gente pode organizar o debate em torno dessa agenda, né, em torno dessa pauta. Obrigada mesmo pela sua disposição. Quero dizer que, lembrar, antes de passar para o fio, que essa comissão ela é composta por mais 2 vereadores, tá, gente? Eu sou a presidenta da comissão, vereadora Guida Calisto, mas a gente tem também o vereador Gustavo Peta, que é membro dessa comissão, e também o vereador Paulo Búfalo, tá? Também está conosco nessa comissão. Também eu quero lembrar que nós teremos outros temas a debater, outros encontros, inclusive. Os temas dos próximos encontros, eu vou estar aqui celebrando alguns, mas o próximo, eu acho que o próximo tem bastante conexão com isso que a Fernanda acabou de falar, né, sobre essa questão dessa queda com relação ao gasto com o funcionalismo público. O próximo tema vai falar sobre os impactos da terceirização e privatizações nos serviços públicos. E a gente sabe também que isso impacta muito com relação à questão financeira, né? E também nós temos como próximo, outro tema, após esse, nós vamos debater a questão das terceirizações, nós temos também o tema as condições de trabalho do funcionalismo público, planos de cargos, carreiras, jornadas, dados sobre cargos, demanda e déficit de funcionalismo público, ou seja, tem toda a conexão com o tema que a gente debateu aqui. Bom, então eu vou passar agora para o José Luiz Pio Romeira, Pio que é funcionário público estadual, né? Mas lembrando que o Pio também já foi secretário de Finanças aqui do nosso município. Pio, obrigada, e é contigo. Boa tarde a todos, companheiros e companheiras que estão assistindo. Vereadora Guida, presidente da comissão, Gustavo Peta, Paulo Búfalo, todos companheiros aí de luta, muita história aqui na cidade de Campinas. As companheiras Guida Calisto, várias outras vereadoras, a Paola Miguel também é vereadora, o vereador Cecílio, que é da bancada do PT também. Acho que é importante esse momento aqui de discussão dos servidores públicos, porque a gente está sofrendo um ataque, né? Nos últimos governos Temer e Bolsonaro, servidores públicos têm perdido muito espaço, muitos direitos conquistados ao longo da história. Então, perdemos direito na reforma trabalhista, na reforma previdenciária, tanto federal como na estadual. No caso, nós somos servidor estadual, eu sou funcionário concursado da Unicamp, né? Então, acho que nós estamos passando um período muito difícil, é um período que a gente vai ter que fazer muita luta para reconquistar algumas coisas que a gente já perdeu, né? E tentar evitar maiores perdas. Por quê? Porque a minha avaliação é que, assim, vem sendo implantado no Brasil um modelo de Estado mínimo, né? Que é o Estado neoliberal, baseado lá no consenso de Washington, que o capital entraria para disputar o setor público, né? Que a gente está vendo isso hoje, esses dados que a Fernanda acabou de mostrar, ele é uma demonstração cabal de que nós temos que enxugar o Estado para
fornecer superávites para pagar a dívida impagável, a dívida interna do país, que é para cerca de 20 mil famílias, né, no país. Mas esse é o plano que eles têm implementado, de fato, se olhar, no caso de Campinas, é assustador, né? Porque eu lembro que eu tive na Câmara no ano passado, aqui em plena pandemia, que era o primeiro ano de governo da Saad, que já tinha um saldo de caixa de cerca de 200 milhões, né, no relatório publicado o ano passado, e a gente vinha aqui e falava, olha, tem que contratar servidor para atender na saúde, por concurso público, tem que atender a população, tem que fazer algum programa para socorrer aqueles que não têm o que comer nos bairros, né? A pessoa perdeu o emprego, a própria secretária de Desenvolvimento Econômico na Câmara falou, tem mais de 100 mil desempregados em Campinas, ou subempregado, ou desalentado, né? E o que a gente viu do poder público ano passado não teve nenhuma ação efetiva para combater a desigualdade social durante a pandemia. Então, esse é o modelo que eles vêm implementando. O que aconteceu? Você pega hoje a própria Secretaria de Assistência da Prefeitura de Campinas, constata que dobrou a quantidade de morador de rua. É porque as pessoas não tiveram dinheiro de pagar aluguel, foram despejadas, não tiveram dinheiro para nada. Então, uma boa parte da população está vivendo de doação ou passando necessidade, não consegue comprar o alimento. Do outro lado, você tem a inflação galopante, né? Você pega os dados de 2021, o combustível, o grupo combustível cresceu 47%, que aí está o gás, gás de cozinha, gasolina, óleo diesel, o álcool 70%, aumentou o ano passado. Então, as pessoas tiveram uma redução da sua renda, porque a Fernanda acabou de demonstrar, aí no caso dos servidores públicos de Campinas, faz mais de 2 anos que não tem reajuste salarial, e o governo agora veio com um abono, né? Então, é uma vergonha. Esse gasto com folha é o menor gasto da história de Campinas. É um enxugamento total do Estado. Então, essa visão de Estado, que é importante o pessoal ter isso na cabeça, que o Bolsonaro defende e que também a Prefeitura de Campinas implementa. Porque se não implementasse isso, já teria reajustado o salário agora em janeiro, porque em 2 anos tem inflação de 20%. 20% só inflação. É uma correção, seria um direito do servidor corrigir o salário a partir de janeiro, já que a lei permite. Porque, não sei se vocês lembram, a Lei 173 é uma alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi criada, a ideia principal na época do Bolsonaro era reduzir 25% do salário dos servidores públicos do Brasil inteiro. Na Câmara, foi uma pressão dos servidores e, no final, Rodrigo Maia fez um acordo congelando o salário por 2 anos de todos os servidores públicos do Brasil, né? Para quê? Para juntar caixa e fazer esse tipo de coisa aí, gerar superávit primário para poder fazer aquele auxílio emergencial de R$600, que naquele ano foi cerca de 300 bilhões, né? Que hoje está reduzido a 40 a 80 bilhões no ano, com esse de R$400. Então, essa lei ela congelou o salário dos servidores públicos. Então, qualquer prefeito que tenha um mínimo de compromisso com o atendimento à população, ele teria reajustado já em janeiro o salário dos servidores. Eu vi que aqui estava tendo até agora uma live aí da Prefeitura de Campinas, eu estava ouvindo, e o secretário de Finanças estava falando. Perguntaram para ele, mas vocês estão gastando um bônus aí de R$800 para os servidores públicos? Não, isso aí não é nada. Isso aí representa 1/4 de uma folha de pagamento. Ou seja, ele tem o menor gasto com folha da história da cidade. Se ele desse um reajuste de 20% a partir de janeiro, fecharia o ano com essa receita corrente líquida, sem crescer nada, com menos de 40% de comprometimento com folha, sabendo que o limite de alerta é 48,60, o limite prudencial é 51,30
e o limite máximo de gasto da Lei de Responsabilidade Fiscal é 54%. Mas se ele desse 20% em janeiro, fecharia o final do ano com menos de 40%, não estaria nem próximo do limite de alerta. Então, não é por falta de dinheiro que o servidor público não está tendo reajuste. Eles estão dando uma migalha para os servidores que não representa nem um quarto de uma folha de pagamento, né? Esses valores, parece que vai ser 400 e 400, no máximo 30 milhões no ano, isso aí. Então, é uma migalha que ele está oferecendo para os servidores. Então, acho que as pessoas, servidores públicos, deveriam reagir nesse momento, reagir, né? Tem várias cidades que estão reajustando o salário. E você pega, Bragança Paulista já anunciou 21% a partir de abril no salário dos servidores públicos de Bragança Paulista. O que ele está fazendo? Só corrigindo a inflação. Limeira, que terminou a negociação agora, fechou a negociação, assinou o acordo coletivo, 21% também, 10 em março, mais 10 sobre os 10 anteriores em maio, 21% também dá. Ou seja, tem recurso às cidades, nunca foi feito um ajuste fiscal desse tamanho nos municípios no Estado, porque no Estado também foi feito esse ajuste. Se você pegar o governo Dória também, gastava 45%, 46% com folha no Executivo, está com 37% agora. Então, os servidores públicos estão arrochando, estão com salário arrochado, eles têm uma visão de Estado mínimo, e se você olhar os números, o que está acontecendo? Ao invés de abrir concurso público, eu lembro que eu tive no governo Toninho Zalene, de 2001 a 2004, a gente iniciou o mandato com 15 mil servidores. Abrimos concurso público no período inteiro, ampliamos o serviço com os servidores públicos concursados e fechamos nosso mandato com 17 mil servidores públicos. Hoje, Campinas não tem 15 mil mais, entendeu? Então, foi terceirizado tudo. Escolas foi transferido para igrejas, todas as matrizes religiosas, creches para a igreja. Então, e empresas, né, terceirizadas que entraram fazendo serviço, reduzindo a quantidade de servidores públicos e também de serviço para a população. E o que eu olho hoje é o seguinte: como não foi feito nada para socorrer, eu até andei hoje no centro da cidade, subi a Doutor Quirino, que eu morei muitos anos no centro, estava olhando ali no centro, um monte de imóvel fechado, porque a ação que tinha que ter sido feita era o ano passado, para que os pequenos comerciantes não fechassem as portas. Está tudo fechado. A própria SIC fez um pronunciamento essa semana que o centro está com mais de 20% dos comércios fechados. Ou seja, depois das 6 da tarde no centro da cidade, está completamente parada a cidade. Ou seja, a pandemia e a inação do governo municipal fez com que deixasse uma série de comerciantes que tentaram sobreviver ao longo da pandemia e não tiveram nenhum tipo de ajuda do poder municipal, né? Nenhum tipo. E eles fecharam. Agora estão aprovando as coisas agora, né? Às pressas e assim, com avaliações completamente diferentes, porque agora o cara já fechou o comércio dele, ele não vai voltar, né? Então, é uma situação que era emergencial ano passado. E esse ano, não. Então, o governo municipal, ele arrochou o salário dos servidores ao longo dos últimos anos, e esse comprometimento com folha é uma demonstração cabal disso, é uma redução do Estado, né? O atendimento à população, de políticas públicas, ou seja, não tem compromisso nenhum, tem compromisso com o quê? Fazer o superávit. Ele previa que queria fazer um superávit de 79 milhões e fez 600 milhões. Ou seja, a prefeitura hoje tem 600 milhões lá no caixa para alguém disputar esse dinheiro. O que ele está chamando? Vários projetos para empresas grandes que têm dinheiro para continuar pagando impostos, e eles vão isentar esses empresários, vão subsidiar esses empresários. Então, é um alerta para os servidores públicos que tem que se organizar, montar uma pauta e tentar reajustar o salário. Além disso, tem recurso para fazer plano de carreira, carta de salário,
fazer uma escola de desenvolvimento do servidor com financiamento e implantação de carreira. Assim, do ponto de vista aqui da prefeitura, é fundamental que os servidores públicos se organizem, né, em torno de suas entidades, se as entidades estão ligadas à administração, que as oposições se organizem para cobrar do poder público novas contratações, porque eles não estão repondo os servidores que estão aposentando. É necessário novos concursos públicos. A Prefeitura de Campinas não abriu, já pode abrir concurso público. Teria que ser uma exigência de recompor os quadros de vários setores da administração que têm sido reduzidos, né? E voltar o Estado a fazer o serviço, né? Porque a terceirização, na minha opinião, ela gera subemprego. Então, aquelas pessoas que trabalham nas terceirizadas, elas têm umas condições de trabalho subemprego, não é um emprego que a gente defende um salário mínimo do DIEESE de cerca de 4 mil, 5 mil reais, que é no mínimo, o salário mínimo do DIEESE hoje é isso, e essas empresas terceirizadas pagam salário de fome. A gente vê isso lá na Unicamp, tem pessoas que estão subempregadas, não têm opção, por isso que vão trabalhar nessas empresas terceirizadas. Então, nós que defendemos um Estado para fazer as coisas direito, com qualidade, com atendimento à população de qualidade, nós temos que defender o concurso público e a reposição por servidores concursados. Acho que essa é uma luta fundamental também. A questão da carreira, do desenvolvimento do servidor, numa escola de formação para os servidores, para fazer atendimento de qualidade em todas as áreas. Isso é possível, tem recurso para fazer isso, está demonstrado nos números que estão colocados aqui. Ou seja, durante a pandemia, eles arrocharam o salário dos servidores, a receita continuou crescendo acima da inflação, porque esses números que a Fernanda mostrou é 3% de crescimento real, acima dos 10% de inflação no período, e a receita própria, mais de 13% de crescimento real. Então, é muito significativa o crescimento da receita para estar tratando com toda essa maldade que eles estão tratando os servidores públicos agora nesse período. E não há impedimento legal agora. Poderia ter sido feito já a partir de janeiro o reajuste. Algumas cidades já estão fazendo, né? E acho que aqui os servidores têm que se organizarem para estarem pressionando a administração para pagar um reajuste de, no mínimo, que recompõe a inflação nos últimos 2 anos, que é cerca de 21%. Então, acho que as pessoas têm que ter noção disso. Ou seja, Campinas é uma cidade rica, tem possibilidade de estar fazendo esse tipo de reajuste, de estar recompondo o quadro dos servidores com servidores concursados, uma discussão de desterceirização, inclusive, nas creches e na escola, voltar a ter servidor público contratado, pagar um salário decente para o setor da educação e da saúde. Até o João Dória já reajustou em 20% para a saúde e para a PM, né? E aqui a Prefeitura de Campinas ainda não se moveu e está tentando enganar os servidores com esse abono de 400 e mais 400 reais, que não significa nada do ponto de vista da despesa. O próprio secretário de Finanças estava falando agora na live que é 1/4 da folha de pagamento de um mês, essa migalha que eles estão oferecendo para os servidores. Então, é para se revoltar, se indignar, porque esse reajuste de, no mínimo, 21%, não afetaria as finanças da cidade, ficaria abaixo do limite de alerta, que é os 48,60%, não passa de 40% de gasto com folha, porque a gente sabe do potencial, que a Fernanda falou aí agora, tanto do ISS, da receita de ISS do município, com a retomada agora do setor de serviços, vai aumentar ainda mais. Já tem crescimento e vai aumentar ainda mais a arrecadação.
Eu acho que deu uma congelada, né? O Pio aí. Será que ele tá por aqui? Pio, você Recuperar quer? o salário, recuperar o salário dos servidores e também fazer com que tenha a contratação de novos servidores, ter um plano de carreira digno, uma escola de desenvolvimento do servidor. É importantíssimo isso. Nunca teve Campinas com gasto tão baixo de folha de pagamento como tem hoje. Então, perfeitamente possível conquistar isso. Eu fico aberto a perguntas aí, Guida. Obrigada, Pio. Bom, eu vou tentar aqui falar algumas questões que apareceram para a gente aqui, tá? Eu acho que a fala do Pio foi muito importante também, e aí remete para nós aqui algumas questões que está acontecendo no município durante a semana, essa questão do ponto de vista da arrecadação, né, das políticas que o prefeito apresentou aqui para o funcionalismo público. Mas teve, por exemplo, duas questões que pareceram, eu acho que essas questões vieram pela participação no YouTube, tá? Uma é o do João Fernandes, fala o seguinte: como fica atualmente o acordo feito ano passado, mediado pelo juiz Wagner Rob Gídaro, do TJ? Ele deve ter falado, né, do acordo que deve ter sido realizado juntamente com a direção do Sindicato dos Servidores, né? Essa é uma questão. A outra questão é a da Shirley Souza. Fala o seguinte: qual é a avaliação de vocês com todo esse superávit? Porque foi decretado uma série de restrições, como novas contratações, início de novas obras, dentre outras. Essa é a questão da Shirley, tá? Eu vou falar também um pouquinho desse decreto, tá, Fernanda e Pio? Aí acho que tem uma outra questão. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o próprio João falou, né, alguma coisa que o ano passado foi discutido índices, né, de reajuste de inflação. Bom, eu vou só dar um pitaco nessa pergunta do João. Qualquer discussão que tenha sido feita, mediada, em virtude, fruto de negociação coletiva, fruto de, enfim, mediação aí em campanha salarial, a gente tem que resgatar e cobrar agora, né? E cobrar o seu cumprimento, né? Porque o que é discutido em campanha salarial, isso tem que ser cumprido. Se foi feito o ano passado já estava na gestão do atual prefeito, a gente tem que resgatar aí e exigir o seu cumprimento. Então, isso a gente sabe que fica um pouco limitado por conta da situação aí sindical, né, da direção sindical atualmente, que tem tido um posicionamento muito de alinhamento com o governo, né? Então fica um pouco difícil, mas eu entendo que é isso mesmo que o Pio falou sobre a necessidade da nossa organização enquanto servidores públicos, né? Se a gente não tem quem nos represente, a gente tem que fazer valer essa representação de alguma forma. Bom, eu vou continuar aqui também com algumas perguntas. Teve essa questão do João, teve essa questão da Shirley, mas eu quero falar aqui sobre o decreto, né? A Shirley tocou um pouco sobre essa questão do decreto. Fernanda, Pio, no dia 14, foi publicado um decreto do prefeito, que foi editado no dia 11, na sexta-feira. Lá tem vários pontos lá que é debatido nesse decreto, e um dos artigos fala o seguinte: fala que fica proibido a realização de concurso público na cidade de Campinas até segunda ordem. A segunda ordem que eles falam lá só pode ser aprovada a realização de concurso público a partir de uma discussão deliberada pelo comitê gestor, né? Que é um comitê formado ali por alguns agentes do governo, secretário de administração, o vice-prefeito, enfim. Então, um dos pontos é esse que ele apresenta. O outro ponto que ele apresenta é que está proibido fazer horas extras. É óbvio que ninguém está aqui para defender hora extra, né? A minha atuação sindical, nós sempre somos contrários às horas extras, porque a gente sabe que as horas extras não resolvem o problema do
do servidor ou do trabalhador comum. O que resolve é salário digno. No entanto, a gente sabe que tanto os postos aqui de saúde, como Mário Gatti, as UPA, né, a UPA do Campo Grande, enfim, como também na educação, as creches, elas só funcionam, a creche, por exemplo, só tem condição de ter aula integral o dia inteiro se as monitoras fizerem horas extras. Muitas delas não querem fazer horas extras, mas muitas vezes são até ali, sabe, assim, solicitadas, né? A gestão muitas vezes pede que faça essas horas extras para poder garantir o atendimento o dia todo, porque se elas não fazem, se as professoras não fazem muitas vezes essas horas extras, os nossos alunos ficam sem atendimento. Hora extra para o Hospital Mário Gatti, se não tiver, o Mário Gatti para. A gente já tem alta reclamação do tempo de espera que se tem dentro do Hospital Mário Gatti. Se não tiver hora extra, vai parar. E esse decreto vem falando justamente isso. Sabe, a gente percebe, todo ano é assim, né? Bem no primeiro semestre, porque, historicamente, os servidores públicos sempre discutem a campanha salarial em maio, então sempre aparece uma matéria no jornal, a Prefeitura de Campinas passa por dificuldade financeira, a Prefeitura de Campinas, enfim, vai ter uma política de ajuste, porque não está conseguindo cumprir com as contas, mas o que a gente vê dessa vez é que não, né? A partir de todos esses elementos discutidos aqui pela Fernanda, pelo Pio, a situação financeira da prefeitura está indo muito bem, obrigada. Mas aí o que ele vem fazer, como acho que não deu para pagar uma matéria, né? Porque ia ficar muito estranho, aí ele veio com esse decreto. Ele inova a forma de tentar aí mentir né, para a população, porque é isso que a gente está vendo. É uma mentira, porque diante da leitura do orçamento, que a gente tem o nosso Conselho Político debatido, lido, aprofundado, a gente tem aqui a constatação das contas que a própria prefeitura publica oficialmente, que nós temos condições, sim, né, de discutir aí fazer uma campanha salarial digna aí para os servidores públicos. O outro ponto que eu queria falar com vocês é sobre o Fundeb, né? A questão do Fundeb é uma outra discussão, né? Ou seja, é óbvio, não estamos aqui querendo defender rateio, defendendo bônus, defendendo política de bonificação. A gente quer direito, a gente quer garantia legal, resguardado isso, né, no salário base, para que ninguém nos tire em nenhum momento. Mas a gente sabe que tem um resíduo, né? Não chega a ser resíduo, porque só vai ser resíduo depois de março, quando vence aí o período de execução do Fundeb. Mas a gente sabe que tem recurso do Fundeb. E a prefeitura, inclusive a Secretaria Municipal de Educação, tem tido dificuldade, né, de utilizar os 25% legal, né, que tem constitucional, inclusive, que ela é obrigada a gastar aí, a utilizar na educação. Ou seja, ainda tem margem dentro dos 25% e tem também recursos do Fundeb que a gente tem percebido, que a gente tem estudado, debatido, e por que não, então, discutir, trazer nessa discussão para tentar aliviar. A gente está vendo que o funcionalismo público está endividado, porque, inclusive, foi uma política do governo ano passado de ampliar a margem de empréstimo do consignado. Isso só aumentou o endividamento dos servidores públicos. A única coisa que trouxe da campanha salarial ano passado foi isso, aumentar a margem do consignado. Enfim, né? E por que não apresentar? Nós estamos falando de servidores públicos da área da educação. Ninguém está falando de servidor público que tem alto salário aqui. Não estamos falando de servidores públicos do judiciário, por exemplo, que tem alto salário. Nós estamos falando de monitora de educação infantil, de professor, técnico de enfermagem, enfermeiro, né? Pessoal da assistência social, que trabalhou muito na pandemia, não teve nenhuma condição de trabalhar de forma remota nesse período da pandemia, né? Correu vários riscos. São desses servidores que a gente está falando. Quero falar, por último aqui, o Pio, a Fernanda, que tocou bastante também nesse assunto, né? Só trazer um exemplo, porque na próxima reunião da Comissão de Estudos, a gente vai estudar sobre os impactos da terceirização. Eu recebi informação que a Praia Grande, uma cidade do litoral ali, da Baixada Santista, ela tem 350 mil habitantes. A Praia Grande tem 14 mil servidores públicos.
eu quero trazer esse dado na próxima reunião da comissão de estudo, tá? E eu quero que esses dados incorporem o nosso relatório. Lá tem 14 mil servidores públicos, ou seja, Campinas, que é 1.300.000 habitantes, né, tem a mesma quantidade que uma cidade que é talvez 4 vezes menor que a nossa, 3 vezes menor que a nossa, tem. E ali, o relato que eu tenho recebido de lá, inclusive, é um servidor que trabalhava aqui, né, o César, que era professor adjunto, acabou saindo daqui, porque não suportou, prestou concurso público e foi ser professor lá na Praia Grande, foi ser professor lá, porque aqui o cargo de adjunto, ele tinha uma precarização, né, na sua atuação enquanto professor, e lá ele teve esse reconhecimento, né, os direitos ali resguardados enquanto professor. Ele disse que na escola, por exemplo, todos os profissionais são servidores públicos. Não tem terceirização lá da limpeza. Não tem terceirização lá da cozinha. Né? O guarda, são todos funcionários públicos. Uma cidade da Praia Grande de 350 mil habitantes ali. Enfim, é isso. Eu acho que são as questões. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu celular para ver se mais alguém enviou alguma questão aqui para a gente. Tá? O pessoal está acompanhando? Eu acho que não. É isso? Posso passar, então? Quem quer responder primeiro? A Fernanda? Pode ser, Fernanda? Tudo bem, Pio? Pode ser? Então tá. Então, vereadora, eu vou, assim, as respostas para mim, de todas essas questões que chegaram aí, ela é resultado do neoliberalismo, né? Do projeto que a gente sabe que o governo está seguindo à risca, né? Então, vou começar pelo João Fernandes, que ele fala do acordo, né? Então, aqui eu acho que a única forma de assegurar o acordo lá de 2020 ou 21, eu não me recordo, eu acho que do ano passado deve ser 21. É a união, né, de todos os servidores, e ninguém, acho que nunca conseguiu nada sem a união, né? Tudo que os servidores conquistam é quando eles se unem e se apoiam aí no sindicato, né? Então, aí que está, né? Um sindicato que é a favor dos servidores, ele vai cumprir o seu papel, né? Então, eu acho que essa é a resposta. Como fazer cumprir o acordo, né? É a união dos servidores e trazer o sindicato para cumprir aí essa responsabilidade que ele tem em assegurar essa questão. Acho que essa é a única resposta que a gente pode pensar que seja razoável, né? A Shirley, ela fala que a questão dos investimentos, até onde eu acompanhei pelo Tribunal de Contas do Estado, essa interrupção foi um comunicado que saiu no início da pandemia, né? As prefeituras não deveriam começar obras novas, né? E, se possível, finalizar aquelas que entendesse que eram fundamentais e não começar nada novo, né? Diante do quadro que se imaginava, tanto da dificuldade, do risco, da exposição do servidor, né, com relação ao vírus, mas também com relação à receita. Então, essa era uma orientação que lembrando que ninguém tem como impedir um município a fazer uma reforma, uma ampliação, que tudo isso é investimento para nós, né? Então, ele deve fazer porque ele tem compromissos com o povo e ele precisa dos equipamentos públicos, né, funcionando. A orientação naquele momento é para que não se iniciasse coisa nova. Não está valendo mais isso. Aquele comunicado era para aquele ano de 2020, acabou o ano, acabou a vigência do comunicado, certo? Então, essas muletas, elas são incorporadas nas narrativas, nos discursos, mas a gente precisa tomar cuidado. Lembra o orçamento de guerra? Ele só teve validade para 2020, ponto. Aquele comunicado para o ano lá que ele foi editado, acabou. Agora a gente precisa parar de arrumar justificativa e trabalhar e fazer os investimentos. A cidade precisa de um monte de tipo de investimento, né? Até porque a arrecadação dela está caminhando muito bem.
Então, eu entendo, Shirley, que isso não serve. Isso teve, sim, essa orientação, mas lá para o início da pandemia, que nós estamos já há 2 anos daquele momento, e isso não vale mais, né? Agora, indo para o decreto aí que a vereadora comentou também, já comentou do dia 14/2, que é proibido fazer concurso, isso não é novidade para mim, nem me assusto com isso. Porque isso estava lá na LOA. A gente falava como deixar R$ 1.000 para concurso público nas ações. Lembra disso, vereadora? R$ 1.000, né? Isso chegava a ser assim uma afronta para nós que estava ali estudando. Então, então, assim, é claro que ele ia proibir concurso público, né? E eu não me iludi em momento algum que haveria concurso público. E a gente chamava a população para essas questões, mas naquele momento as pessoas não entendem a gravidade dos R$ 1.000 ali previstos. Ali ele já assumiu, e pior, essa casa vereadora votou dessa forma, mesmo a gente observando. R$ 1.000, R$ 3.000, porque cada secretaria tem a sua ação e tinha concurso público. Mas, assim, eu não me lembro a quantidade de vezes que aparecia. Todo mundo deixou previsto concurso público, mas com valores fictícios. E agora é surpresa que não vai haver concurso? Não, claro que não. Né? Eu só acho que a gente tem que se movimentar, me desculpa, mas não podemos perder a oportunidade no processo orçamentário. Essa é a minha leitura. Para as coisas darem certo, a gente tem que participar e pressionar o governo na hora correta, que é a hora da LOA, da estruturação da LOA. Ficou lá R$ 1.000. Né? E os vereadores, eu me recordo de alguns defendendo, juntamente com o secretário, mas isso é praxe. Né? Isso é praxe, depois qualquer coisa. Bom, então, para mim, isso não é praxe. Ali sinaliza uma falta de compromisso já, né? Já era um indício, vamos dizer assim. Por isso, eu não estou surpresa com esse decreto, né? Apesar de triste, né? Da falta do compromisso, não é notícia nova, né? Ele só está reafirmando aquilo que ele já estava lá no processo orçamentário. E, claro, proibir hora extra também faz parte do jogo. Porque se você precariza, se você não permite a hora extra, já que você tem um corpo de servidores que não dá conta da quantidade de gente que mora nessa cidade, a hora extra é estratégica para conseguir acolher, já que não tem concurso, não tem reposição. Então, faz hora extra, alguém vai morrer de trabalhar, mas está ali. A política pública está sendo feita. Não vamos nem entrar na questão da eficiência da política, né? Agora, quando você proíbe, você precariza, pronto. É tudo o que eles querem. Então, justifica-se o aumento da terceirização. Vamos passar para o mercado. Esses servidores públicos aqui não dão conta. Então, assim, é uma coisa induz a outra. Então, proibir hora extra é como se ele estivesse fazendo um movimento, eu autorizo a ampliar a terceirização. Né? Não tem mágica nessa conta, né? Não é uma leitura de oposição, nada disso. Porque todo mundo aqui quer, no limite, todo mundo quer ter acesso à segurança social ou à seguridade social, da melhor maneira. Mas se você não tem servidor, está proibido hora extra, o que ele vai dizer? Vai entrevistar as pessoas vão dizer, não, eu não estou feliz com o que eu estou recebendo. Ah, então nós vamos terceirizar. E aí vem uma empresa, né? E aí essa história, Campinas já está cansada de conhecer, né? Então, eu acho assim, a proibição da hora extra, a redução dos profissionais e do impedimento de concurso, é só para reforçar essa justificativa da terceirização, que vocês vão estudar isso, e isso está claro, assim, né? Eu só acho que isso, proibir a hora extra é condição para esse modelo neoliberal. Senão, as coisas não fecham, né? As narrativas aí, né? Então, é isso que eles querem, é assim que eu vejo, né? Eu sou uma pessoa que acredita muito no Estado. Não acho o mercado... Eu acho que a gente pode caminhar muito bem juntos, né? Mas eu acho que tem a gestão da política pública, quando ela é feita pelo Estado, o Estado interventor que está lá no nosso texto constitucional, a chance de dar certo é muito maior, né? E é isso. E com isso ele pode também
resolver o problema do desemprego. É só ele cumprir o papel dele, né? Então, pronto, hoje o nosso problema é desemprego e fome. Então, abre concurso, vamos resolver isso, né? Eu acho que é isso que eu gostaria de comentar com relação a essas observações. Obrigada, Fernanda. Antes de eu passar aqui para o Pio, José Pio falar um pouquinho das intervenções que a gente recebeu aqui pelos nossos canais de comunicação, né? A Débora Chaves falou o seguinte, ó, sem aumento salarial, sem plano de cargos, cada vez mais defasado o salário do servidor no município de Campinas. A Valéria Mari falou o seguinte, o governo tem investido na terceirização dos serviços públicos, mas muitas empresas que prestam esses serviços têm problemas financeiros e até trabalhistas. A Marilena Ferreira fala o seguinte, 20% já para aquecer a economia da cidade. Sabemos que é preciso injetar dinheiro para girar a economia. Aí, volta de novo a Valéria e fala o seguinte, essa discussão é muito importante para a população compreender onde está sendo aplicado o dinheiro da cidade. O governo tem investido na terceirização dos serviços públicos, mas muitas empresas, né, aí ela repete, falam que tem os problemas financeiros e trabalhistas. A Débora volta e fala o seguinte, além do congelamento do salário, né, dos servidores, houve um aumento de 3% na alíquota do Camprev. O Camprev, para quem não sabe, é o nosso Instituto de Previdência. Servidor público, antes, né, o servidor da iniciativa privada, ou o servidor vinculado ao regime geral de previdência, ao INSS, ele pagava 8% dos seus recursos para contribuir, para cumprir aí o fundo dele de aposentadoria. Servidor público paga 11% do salário bruto. Agora, né, desde o ano passado aqui em Campinas, com a reforma da Previdência aqui, nós, servidores públicos, estamos pagando 14% do nosso salário. Por isso que a Débora faz esse destaque. Além da gente ter tido congelamento por 2 anos, não ter mais aí os direitos à sexta parte, que são os benefícios que garantem aí a lei federal, a lei do Estatuto do Servidor Público, ainda tivemos o aumento da nossa alíquota. Por isso que eu sempre costumo dizer que o servidor público aqui em Campinas teve redução salarial. Phil, você pode comentar agora? Sim, posso. Acho que o que eu queria destacar agora nessas questões que foram levantadas é que é fundamental o pessoal estar atento, porque até o final do ano passado, a Câmara dos Deputados estava tentando votar a PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa, que altera totalmente as relações do Estado. Hoje aqui nós estamos falando, tem que contratar servidor público no concurso público. O prefeito já falou que não vai contratar mais esse ano. Por que eles fazem isso, né? Eles fazem porque a expectativa deles é que passe uma reforma administrativa geral no país que acabe com o quinquênio, que acabe com sexta parte, que acabe com o concurso público e que terceirize tudo. Porque já na reforma trabalhista foi aprovada a terceirização, inclusive, da atividade fim, né? Então, tem uma expectativa dos neoliberais que o próximo governo, esse ano eles não vão conseguir aprovar a reforma administrativa, o pessoal das centrais sindicais, nós somos filiados à FASUBRA, lá no sindicato da Unicamp, né, que é a Federação de Universidade Brasileira, Sindicato de Universidade Brasileira, fizemos bloqueio nos aeroportos para brigar com os deputados, fizemos um ato na frente da casa do Arthur Lira, lá em Alagoas, né? E com o slogan que era o seguinte, se votar a reforma administrativa, esse deputado não volta. Eu acho que essa campanha não pode parar, porque eles vão tentar novamente essa reforma do Estado e tudo isso que a gente está defendendo aqui hoje, que é feito por concurso público, que tem ainda quinquênio, sexta parte, tem licença-prêmio, eles vão acabar com tudo isso e não vão mais contratar por concurso público. Na PEC, que está congelada lá agora por conta do período eleitoral, porque eles não querem se queimar agora com o servidor público,
tem lá que a contratação temporária passaria, que hoje é 1 ano mais 1, passaria para 10 anos, 5 mais 5. Ou seja, eles vão contratar no máximo temporário, não vão abrir mais concurso público. E o Dário já mostrou isso, porque ele não tem impedimento nenhum, nem restrição legal, do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, nem impedimento de recurso financeiro para contratar por concurso público. Ele poderia estar contratando servidores por concurso público. É opção do governo neoliberal de reduzir o Estado, de reduzir o serviço e a arrecadação ficar para um setor produtivo. Vai dividir entre os capitalistas, ou seja, eles são a favor de remunerar o capital, mas não priorizam o trabalho. Você pega os terceirizados, agora mesmo teve a greve dos terceirizados aí por conta de não recebimento de salário nas escolas em Campinas. Eu vi pela TV que eles não receberam salário e parou o pessoal das escolas. Ou seja, o serviço, o atendimento à população ficou fora. Então, o serviço é de baixa qualidade, umas empresas que tratam mal os servidores, os trabalhadores, geram, na minha opinião, subemprego, porque todo mundo, o cara fica devendo uniforme, fica devendo, assim, a empresa não paga direito, eu vejo na Unicamp, não paga o vale, não paga direito à cesta básica, não paga o salário de vez em quando, atrasa. Então, esse é o tipo de serviço que esse governo atual, e tanto federal como estadual, quanto municipal aqui, defendem. Então, é importante o servidor ter clareza em relação a isso, porque vão enxugando a quantidade de servidores, não vão repondo, acaba aquele serviço. Tem acontecido no governo federal isso, nas áreas que eles não querem que atue, por exemplo, no meio ambiente, eles acabaram com todo o setor público do meio ambiente para não ter fiscalização, para acabar mesmo, derrubar toda a floresta. Então, é uma política de enxugamento do Estado e de terra arrasada. Então, a gente tem que lutar contra esse tipo de política e reivindicar reajuste salarial dos servidores, defender o Estado que a gente e o serviço à população, porque o servidor público, de fato, faz um trabalho fundamental aqui em Campinas, tanto na área de saúde como na área de educação, nas áreas técnicas aqui também. Então, é fundamental que a gente tenha esse olhar. Esse ano, que é um ano eleitoral, olhe para quem você está votando, o que ele votou nas reformas trabalhistas, o que ele votou, qual era a opinião dele sobre a reforma administrativa. Tem que saber, não pode votar em deputado que no ano que vem vai estar aqui contra a gente. Então, tem que olhar, e servidor público tem que ficar atento, porque esse ano é um ano eleitoral e é fundamental a gente colocar deputados e governos estadual e federal que defenda a classe trabalhadora, os trabalhadores do serviço público. Então, acho que é importante esse olhar nesse momento político que a gente está vivendo, para que a gente, no ano que vem, não tenha surpresa novamente de voltar essa reforma de novo, que vai atingir o servidor público de Campinas, porque ela vem uma reforma de Estado. Então, isso é fundamental que a gente tenha essa consciência hoje. É isso. Bom, obrigada, Pio. Não vi aqui, acho que a gente não tem mais nenhuma questão colocada, mas eu queria fazer, antes de encerrar aqui, queria fazer um combinado aqui com vocês. Primeiro, eu queria pedir para a Fernanda, porque aí o fornecimento dessa planilha contendo essas informações, que são informações públicas, para que possa compor o nosso relatório, Porque a cada reunião realizada, a gente vai estar fazendo um relatório, A gente tem um relator da comissão que vai estar fazendo esse relatório. Falar nisso, a gente já havia um pouco discutido que o vereador Paulo Búfalo ficaria um pouco responsável por essa questão do relatório, mas acho que a gente vai poder falar isso depois na próxima comissão, a gente vai acertar isso melhor. Então, a gente já tinha um pouco
essa discussão dentro da comissão e vamos ver se a gente consegue aprovar isso na próxima reunião, tá? Bom, o segundo ponto é, pedir, né, esses dados para compor o nosso relatório. Segundo ponto, eu fiquei um pouco pensando na questão que o João Fernandes nos trouxe. Eu acho que seria importante a gente tentar resgatar o que foi afirmado, acordado lá no acordo judicial do ano passado, que o João coloca para nós, né? Tentar recuperar isso e tentar enviar isso para a prefeitura, tanto para a Secretaria de Finanças, para a Secretaria de RH e para o gabinete do prefeito, para ver qual que é a disposição, a disponibilidade do governo cumprir com o acordo que foi firmado no ano passado, de acordo com as informações que o João Fernandes nos traz aqui. Então, acho que isso é um ponto também, João, que a gente pode encaminhar por aqui, né? É óbvio que o nosso mandato, a nossa comissão, não cumpre esse papel, né, de ser representante sindical, isso deveria estar aí no radar de preocupação da direção do STMC, mas a gente pode também colaborar nesse sentido, né, resgatar esse acordo judicial e provocar o poder público no sentido de cumprir esse acordo, tá? Esse é um ponto. E, por último, também, Pio, é a gente pensar um pouco essa questão, né, das terceirizadas. Mas isso a gente pode deixar para a próxima reunião, porque o que a gente viu agora, no início desse ano, as trabalhadoras terceirizadas, ali, o quanto elas sofreram, porque estão sem salário, é uma empresa que entrou o ano passado, no final do ano passado, em outubro, e agora, em fevereiro, ela não consegue cumprir pagamento de salário, né? E a gente sabe muito bem o valor desse contrato, que é um valor altíssimo, mais de 2 milhões por mês, ela não consegue cumprir o pagamento de 700 funcionárias que ganham salário mínimo, né? Ou seja, tem algo muito estranho aí. Então, acho que a gente também precisaria solicitar um pouco esse contrato, esse processo, para a gente poder estar, enfim, lendo e entendendo o que está acontecendo, né? E é isso, então, eu vou encerrando aqui essa comissão. Agradeço a Fernanda, acho que não tem mais nenhuma questão. Fernanda, você quer fazer alguma consideração final? Pio, se vocês quiserem fazer, vocês querem fazer? Olha, vereadora, eu só me coloco à disposição e vou encaminhar com toda certeza os dados que nós consolidamos, os dados do relatório disponível no site, e quero acompanhar essa luta, e quero ajudar, e vamos, é isso, manter aí essa discussão. Obrigada. Eu queria agradecer também o convite e o debate aqui. Acho que a gente está à disposição, aí, inclusive, para olhar os dados de outras cidades que levantou aí de Praia Grande. Podemos levantar isso também para ajudar aí a comissão. Estamos à disposição aí. Obrigada, Pio. A gente vai precisar, sim, viu? Vai precisar muito desse apoio técnico que vocês têm, de olhar as contas públicas, né, com todo o acúmulo de conhecimento que vocês têm, tá? Obrigada mais uma vez, obrigada a quem acompanhou até esse momento, dizer que fica lá no YouTube, inclusive, né, a gravação aqui dessa comissão, dessa reunião da Comissão de Estudos. Peço que você, se você não pôde assistir inteira, enfim, compartilhe, que divulgue aí para as pessoas, porque é muito importante a gente entender como que acontece, né, todos os processos, todos os procedimentos. A gente sabe que quem sabe mais tem melhor condição de lutar, né? Então, por isso que a gente sempre usa esse lema também, quem sabe mais, luta melhor. Então, é isso. Obrigada, quero agradecer também aos funcionários da TV Câmara, aos funcionários dessa casa, que tornou possível a realização dessa comissão. Boa tarde e bom final de semana. Encerrada a transmissão ao vivo da reunião da Comissão Especial de Estudos que debateu aí o funcionalismo público de Campinas. Continue com a gente, acompanhe a nossa programação. Até mais. TV Câmara, Campinas.